Agora eu vou convidar para a gente fazer o terceiro e último painel, que se chama Convergindo Ideias para Impulsionar a Inovação na Logística. Eu estou participando também da organização, mas eu sou presidente do Movimento Inovação Digital, que reúne mais de 150 empresas digitais em atuação no país, entre grandes e médias. O maior número de unicórnios estão lá. Então a gente está conectado muito com o universo de logística que vem avançando bastante no país em virtude do crescimento do comércio digital. Então estou olhando para uma perna só da logística. Existe uma logística também de produtos pesados, grandes insumos, né, que utiliza muito mais o cross-border, o exportação e importação. E aqui eu acho que a gente também tem perfis bastante complementares, né? Mas antes da gente entrar no painel, que se eu fosse resumir em um tópico, é para a gente falar de futuro, tendo em vista o que a gente discutiu aqui. Então a gente discutiu o estado atual da arte de logística, alguns desafios que a gente precisa superar, digitalização de documentos fiscais, por exemplo, e agora a gente vai tratar um pouquinho dessas perspectivas de futuro. Mas antes disso, queria que cada um de vocês se apresentasse rapidamente, porque a gente também não tem muito tempo. Eu quero aproveitar muito para dialogar com vocês, se apresentar, falar um pouquinho da empresa, exatamente o que cada um de vocês faz. Ariel, por favor. Boa, eu estou com o microfone e vou aproveitar para começar, né? Meu nome é Ariel, eu sou vice-presidente de vendas da Log e marketing também. A Log é uma empresa que foi fundada há 10 anos com o objetivo de empoderar tanto pessoas quanto negócios a conectarem o Brasil. A gente acredita muito no poder transformacional e disruptivo de ter uma empresa de tecnologia no ambiente de logística, né? E o ambiente de logística no Brasil é bastante difícil pelas condições que o país nos apresenta. A gente tem uma língua, mas fora isso, o resto é super trabalhoso de operar. E nesse meio tempo a gente desenvolveu uma solução de entregas e coletas nacional. Então, hoje, qualquer pequeno negócio, grande negócio, e em breve pessoas físicas poderão também usar a nossa malha para fazer um pacote chegar de um lugar para o outro do país. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vou passar aqui para a gente ter tempo de conversar. Boa tarde a todos, meu nome é André Prado, eu estou representando a ABOL. A ABOL é a Associação dos Operadores Logísticos do Brasil, são os 40, boa parte deles os maiores operadores. A gente está falando aqui de uma receita média anual de 47 bi, então é um valor bastante relevante. Também sou presidente da BBM. BBM é uma das 3 maiores transportadoras de rodoviário do Brasil. A gente opera a logística cadeia inteira, end-to-end, desde a matéria-prima até e-commerce. A gente também trabalha com e-commerce também através da Diálogo. E vamos bater um papo aqui. Legal, boa tarde a todos. Meu nome é César Borges, sou diretor de operações da Cainial. A Cainial é o braço logístico do Grupo Alibaba, a empresa fundada em 2013, que originalmente a ideia era que ela fosse um grande data center para fazer toda a gestão das operações logísticas das empresas do grupo, mas ela acabou se tornando um grande operador logístico, seja na parte expressa, doméstica, cross-border, warehousing, enfim, tudo que a gente imagina com relação à logística em termos de infraestrutura ou serviços. A Cainial, de alguma forma, tem alguma solução para isso. Então, a empresa está no Brasil desde março do ano passado, oficialmente, e a gente está fazendo o ramp-up dessas operações por aqui. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Glauber, sou fundador da Logshare. A Logshare é uma plataforma de compartilhamento de ociosidades entre embarcadores. Nós nascemos há 2 anos dentro do varejo. Ajudamos varejistas, grandes varejistas e indústrias a compartilharem suas ociosidades no transporte, aplicando um conceito chamado backhaul logístico, ou seja, nós monetizamos a viagem de retorno, reduzindo ociosidades existentes dentro dessas grandes operações. Avançamos agora para o ecossistema portuário, com uma parceria estratégica com o Porto de Santos, e estamos avançando para indústrias de bens de consumo duráveis também. Obrigado pela participação e vamos lá. Eu vou começar por uma questão que é da natureza do setor de logística, que a gente já nasce integrado entre si,
E isso não é para qualquer setor. Se a gente quer entregar no Brasil todo, a gente vai precisar de um parceiro logístico que está conectado com uma outra empresa, com outro sistema e tudo mais. Em outros setores a gente não vê tanto essa integração, né? E aí eu queria começar por isso, assim. Ariel, o que você vê que o Brasil avançou nesse universo logístico que a gente não tinha 5 anos, 10 anos atrás? Assim, o que a gente conseguiu agregar nesse setor? Boa pergunta. Acho que o primeiro ponto é entender como é que a logística tem mudado, né? Então, a logística de abastecimento do varejo, que eu estou falando muito de bens de consumo, ela era muito orientada ao B2B, que são menos pontos e uma frequência, uma recorrência muito relevante. Quando a gente migra de um escopo, de um universo de 2 milhões de empresas para 210 milhões de pessoas, o desafio logístico é completamente diferente. Então, você tem, a cada dia, possibilidade de entregar para 1 em 210 milhões de pessoas no Brasil, que é um país que tem dificuldades enormes, né? Logísticas, a gente fala muito da infraestrutura, né? Das estradas, da dependência das estradas, mas a gente também tem questões específicas do Brasil, fiscais, climáticas, a gente tem questões de segurança pública, leis trabalhistas, enfim, a gente tem um aspecto específico no Brasil que faz com que a operação tenha uma dedicação e tenha um formato específico. Por que eu estou falando isso? Muda muito o jeito que a gente enxerga o negócio, né? Entregar para 2 milhões de pontos já era um desafio e continua sendo. Entregar para 210 milhões demanda que a gente tenha muito mais informação, que a gente esteja muito mais conectado. Então, a gente sai daquele ambiente de ser uma empresa única no mercado, né? Antigamente, as empresas poderiam sobreviver sozinhas e operando nos seus ecossistemas próprios, verticalizados, para entrar num ecossistema muito maior. Então, hoje, a gente vê que o embarcador, o transportador, o operador logístico, o entregador, todos estão conectados de diversas maneiras, através de meios de pagamento, de ERPs, de front-ends de e-commerce, a própria operação logística dedicada de cada um, para ter essa operação mais fluida. Então, o jeito de garantir que a gente tenha uma operação fluida, econômica e rápida, né? O e-commerce acho que trouxe um aspecto bem específico, que é a rapidez na entrega. Faz parte do serviço você olhar e entender onde está seu pacote e quando você vai receber ele. Diferente do varejo. Ninguém vai na farmácia e pergunta quando que esse produto aqui chegou na prateleira, na gôndola. Eu quero entender se chegou em 1 dia ou 3 dias. Quando você está recebendo em casa, você quer saber onde está meu produto e se eu vou receber hoje, amanhã ou depois de amanhã. Então, isso faz com que a camada de integração e a camada de informação gere esse ecossistema que a gente opera. E cada vez mais, eu sempre falo que a gente tem sorte de estar num ecossistema completamente novo. Há 10 anos atrás, a gente não tinha 95% das empresas que operam nesse ecossistema aqui no Brasil. A gente não tinha uma Log, a Diálogo, que é a empresa do Ricardo, né, que entrou no grupo recentemente, não existia também, né? Ele era um operador de entrega de revista, ele fez uma migração para esse ambiente digital. Então, isso mostra que no ambiente logístico a gente evoluiu muito. Só que esse ambiente está dando o próximo passo, que é criar o ecossistema. E entrar nesse ecossistema é super importante hoje em dia, porque garante sustentabilidade. Antônio? Eu vou provocar aqui, Fernando, e você me ajuda, viu? Tá? Eu sei que o governo, ele muitas vezes é elogiado e muitas vezes ele é criticado por algumas ações. Eu gostaria de saber da parte de vocês o que nós podemos fazer para melhorar a logística pública dentro desse contexto. Vocês que têm linhas e frentes completamente diferentes. E eu queria saber de maneira clara, direta e reta o que está pegando, o que a gente pode melhorar. Independente do assunto, se é transformação digital, se é burocracia. Queria que vocês falassem e a palavra está para todo mundo aí. Falei e saí correndo. Vou passar para a associação, para a BOL, porque eu acho que tem um contorno ali setorial e histórico bastante grande. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender, que difere muito o Brasil, por exemplo, de países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha e outros, até China nisso ela é bastante desenvolvida, é o seguinte. No Brasil você tem 2 logísticas, né? Você tem a logística física, que é do produto que você tem que fazer, e você tem uma logística fiscal, né? Principalmente quando você trabalha com muitos conhecimentos, muitos documentos,
É uma loucura, né? Você pega um caminhão lá, às vezes a gente tem 2.000 documentos no caminhão. Você tem 2.000, ninguém vai conferir aquilo, né, cara? E você tem que levar o produto físico, tem que fazer. Então, assim, eu acho que o que realmente poderia agregar valor a curtíssimo prazo seria uma simplificação muito grande. Está se tentando deter, até acho que são outros objetivos, alguns pontos, né, que tem que fazer, mas está tentando se consolidar o número de documentos para, de certa forma, simplificar. Se você olhar nos Estados Unidos, isso é tudo digital, não tem nenhuma relevância. Lá é tudo físico, você vai operar. Então, eu acho que esse seria a grande alteração e a grande mudança que poderia ser feita, que facilitaria muito a nossa vida, em todos os sentidos, né? A gente sabe que o grande entrave para isso é o modelo fiscal do Brasil, né? O modelo fiscal do Brasil, ele envolve políticas estaduais, benefícios estaduais, N leis que envolvem tudo isso, então fica muito difícil, porque envolve em ganho do Estado, ganho do outro, mas assim, a gente sabe que a tecnologia hoje está muito desenvolvida. A gente vê uma evolução gigante em Brasília, na minha visão. Assim, eu acho que nos últimos anos houve uma evolução muito grande em Brasília, no sentido de tentar entender. Eu acho que o SES Senat é um grande exemplo disso. Eu tive uma reunião com o SES Senat, parecia uma reunião altamente executiva. Cara, que curso a gente pode dar para você? Como a gente agrega valor para a sua empresa? Né? Você vendo o Estado falar isso, né? A gente até não está muito. Eu acho isso muito legal. Então, acho que a principal visão, e uma coisa que não é tão difícil assim, mas que poderia ser feita, é a simplificação fiscal para melhorar muito a vida da logística. Bom, o André complementou bastante coisa aqui. Eu vejo em 2 pontos. Eu acho que a gente atua no cross-border e atua no doméstico, né? E o cross-border evoluiu muito, principalmente quando a gente fala de B2B. O B2C ainda tem uns fantasmas aí por trás. Mas a questão do diálogo com o governo e de poder falar com pessoas técnicas, né? E pessoas que realmente estão interessadas em mudanças, em prover um ambiente de negócio melhor, trazer o Brasil para um patamar mais competitivo, né? Nos últimos, assim, eu tenho atuado direto com isso pelo menos há 7 anos e eu vejo que melhorou muito e tem melhorado muito. E o ponto muito positivo disso é que, independente de mudança de governos que a gente teve nesses anos, esse tipo de tratativa não mudou, né? Foi melhorando e espero que continue nesse caminho. Aí já ouvi até algumas pessoas brincando, a gente conversa com os gatos e não com os cachorros, né? Os donos vão embora da casa com o cachorro, vai embora com o dono e o gato fica na casa, né? Então tem muitos gatos aí no governo que a gente tem conversado e essas pessoas têm tocado esses projetos de longo prazo, que a gente sabe que essas mudanças não acontecem da noite para o dia. No doméstico, acho que o buraco está um pouco mais embaixo, né? E principalmente pela questão dos estados e federações. A hora que a gente começa a ter que trazer um CONFAS, tem que colocar todo mundo ali na mesa e conversar sobre tudo isso, acaba ficando um pouco mais complicado. Acho que não é impossível, muita coisa já melhorou com relação a isso, mas é um trabalho de foco e de longo prazo. Não adianta, a gente não vai conseguir resolver isso em 1 mês, em 1 ano. Se a gente conseguir melhorar em 5, já está muito bom, né? Mas a gente tem bastante oportunidade. Mas acho que o ponto é a porta, o diálogo já existe, né? Eu acho que alguns anos atrás era um estigma você conseguir falar com a autoridade. A gente estava conversando isso lá fora hoje, né, Raul? E isso está muito mais fácil, né? Mas eu vejo também, aí fazendo a meia-culpa do setor privado, eu vejo muitas vezes o setor privado reclamando, só que não fazendo nada. A gente reclama entre nós, só que ninguém bate na porta de alguém, de um governo, de um órgão que seja, para apresentar um problema e mostrar uma sugestão de melhora, de solução daquele problema. Eu já presenciei algumas situações com relação a isso, de falar com alguém de governo. Pô, a gente tem uma situação assim, e o cara falou, eu nem imaginava que vocês tinham isso. E falava, mas por que vocês solicitam isso? Também não sabemos, não precisa, pode desativar isso. Então, às vezes, a gente fica criando, né? Não, porque o governo não ajuda, mas às vezes a gente também não vai lá e expor a situação e tentar conversar. Bom, eu assino embaixo em relação à burocracia, documentação, simplificação de tudo isso. Realmente é algo que, se tivesse o apoio do governo, tornaria os processos menos complexos. Mas eu queria trazer só um exemplo do Porto de Santos. O Porto de Santos surpreendeu a gente em uma negociação recente, onde nós fomos uma porta aberta pelo Porto, uma via aberta pelo Porto, para poder trazer inovação para o ecossistema portuário. E as tratativas internas para acesso à informação, para troca de tecnologias ou para implantação de tecnologias foi muito rápida por eles. Surpreendeu até mesmo quando a gente compara essa relação com empresas privadas. Então, se o governo conseguisse promover vias, avenidas como essa, para acessar entidades
públicas, porque realmente nós temos esse estereótipo, né? A gente acha que não vai acontecer, é muito difícil chegar lá, ou ninguém vai nos ouvir, e talvez não seja isso. Talvez já tenha derrubado esses fantasmas. Então, acho que o governo poderia criar essas avenidas, esses programas para chegar nessas entidades e ter acesso à informação, que é muito rica, principalmente para quem trabalha com tecnologia. Só vender um pouco o peixe aqui das associações, né? Não posso pedir para você passar aqui. A gente tem um projeto que chama Logística Sem Papel, e é um projeto que visa eliminar o papel, né? A provocação é o papel, mas na verdade é trazer a logística 4.0, digitalizada, fluida, da nova economia para a realidade. Então, esse é um projeto que visa hoje a reduzir os 16 papéis que podem acompanhar um pacote na entrega. A gente está falando, no final do ano, de mais de 3 bilhões de folhas de papel que acompanham um pacote ou pacotes e que, eventualmente, não tem conferência. E no final do dia, 100% também é acompanhado de um documento eletrônico. E, na verdade, o impresso chama eletrônico, né? O CTE você imprime, mas ele tem o E de eletrônico, então acaba sendo super inconsistente você criar o eletrônico e ter o documento acessório para garantir isso. Então, a gente, nos últimos 2 anos, a gente criou esse projeto chamado Logística Sem Papel. Existe o site logisticasempapel.com.br, é uma iniciativa da FEComércio, da Abralog, da Becom, que é a Associação Brasileira de E-Commerce, da O2O, né, e do SETCESP, que é o Sindicato de Transporte de São Paulo, que visa simplificar na primeira camada e desburocratizar sem deixar de ter a garantia que os players estão cumprindo com todas as obrigações fiscais, legislações estaduais, federais, enfim, de qualquer um dos lugares. E como conceito, me parece fazer muito sentido de que a gente tenha um mercado muito mais fluido, que os players se responsabilizem por seguir todas as normas, diretivas, regulamentações que acompanham esse tipo de operação. Então, quando a gente fala, você precisa carregar os 2.000 pedaços de papel, você está falando, se eventualmente numa fiscalização eu quero garantir que você tem o papel lá, mas você tem o arquivo digital e o player cumprindo com as normas fiscais. Então, aumentando essa confiança e inserindo o digital, né, como principal camada, eu acho que a gente pode trabalhar nessa nova economia, que não é só esse primeiro passo, né, na verdade, é entregar em qualquer ponto de varejo, é entregar num armário inteligente, enfim, a logística ela vai ultrapassar o que a gente conhece hoje como porta a porta, que é entregar no domicílio, vai ser muito mais flexível do que é atualmente, e mudar a legislação fiscal, garantir que a gente tenha flexibilidade, ajuda muito os players a se planejarem, porque são investimentos de anos, né? São 3, 5 anos para montar uma proposta de valor e um negócio relevante dentro do Brasil. Eu vou começar pela conclusão já. Eu estava pensando que você ia falar no final ou se eu já inicio aqui o debate. Bem, a gente está atuando lá na infra com o DTE, né? Nós temos superintendentes que trabalham com isso. O DTE, obviamente, é a parte de logística que vai... a gente, inclusive, está fazendo só granel sólido no primeiro momento. Documento. Cai exatamente aqui no que o pessoal provocou, diminuir a quantidade de documentos de frete. Alinha com a ideia inicial da gente fazer um documento eletrônico único para facilitar. Alinha com a crítica do mercado, no painel 2, de que é muito documento, tem que centralizar mesmo, tem que resolver o problema. Eu pergunto para vocês, se o mercado fosse o governo, como é que a gente construiria essa solução, dada a complexidade do nosso país? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, muito aberta, mas ela é para a gente começar realmente a dar as mãos, porque não faz sentido, Fernando, na minha visão, às vezes a gente tentar construir uma solução, a gente vai ter uma mudança de governo agora, e a gente tem que tentar resolver o problema do cidadão, né? Independente de governo, é uma política pública. E eu queria fomentar mais esse debate, trazer aqui de vocês, aqui são empresários que sabem as dores que estão acontecendo no dia a dia, e a provocação da pergunta é mais para que nós possamos criar o nosso manifesto aqui e entregar isso para as próximas gestões e a gente consiga ajudar a resolver o problema, porque nós temos interesse em fazer essa transformação para vocês. Com certeza. Bom, pessoal, para quem a gente não encontrou antes aí, eu sou Fernando Coelho, secretário de Governo Digital, tentando ainda funilar um pouquinho mais
proposta de debate. A fagulha desse evento aqui foi o seguinte: o DTE está aí próximo de se... E fico feliz que depois, com os atores que se agregaram, a gente ampliou bastante um desafio que é de democratizar a logística, que eu acho que foi fantástico. No final das contas, é esse que tem que ser o resultado, né? Mas, pelo menos aqui, para o ponto de vista um pouco mais imediato, e aí também dizendo que a gente tem um colega aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional, então uma das coisas que surgiu aqui é debater mais essa integração, né, do interurbano com o urbano, que também está desenvolvendo um plano de mobilidade ou uma política de mobilidade. E aí, falando um pouquinho assim, a gente tem a prática de conversar com as associações. Uma das associações de tecnologia, que não é o MID, a gente estava debatendo o PL 2224, que tratava ali de governo com plataforma, interoperabilidade de dados, e tinha um debate lá ainda, se falava que dados abertos ia resolver tudo, e eu achava que dados abertos é importante, mas não é. O dado pessoal tem que começar a entrar, com gestão de privacidade, claro. E eu perguntei para eles, e eles ficaram assim... Eu perguntei para eles, qual é a necessidade das suas associadas? Que tipo de dado vai fazer a diferença? Que tipo de interoperabilidade vai fazer a diferença? E ele não tinha essa resposta, ele nunca veio essa resposta. Então, você falou do ecossistema. Acho que o governo tinha que se enxergar no ecossistema, não ser o hub do ecossistema, mas ele ser um componente, né? Como é que, talvez o DTE sendo, pelo menos, uma plataforma que pretende ser um elemento importante desse ecossistema, como é que ele deveria ser pensado? Talvez essa resposta não saia agora, né? Como a gente falou, isso aqui é uma fagulha, mas em termos até talvez de padrão, como é que a gente quer um padrão, uma arquitetura, que isso tudo realmente fique modular, fique aberto, fique interoperável, né? Então, o DTE está aí para ter um MVP, que vai ali agregar primeiro os documentos mais afetos ali, o Ministério da Infraestrutura e suas vinculados, né? Acabar com o CIOT, integrar o RNTRC, a AET, pelo menos da parte do que está com o DENIT, e depois ele vai agregando os demais documentos de sessão. Então, pensando um pouco aqui, tentando delimitar um MVP, falando de, primeiro, a nível federal, né? Como é que o DTE pode começar a ser pensado para ser esse nó, né? E que tipo de também maior sinergia pode se ter com as políticas de mobilidade urbana, né? Eu acho que a solução não está muito distante, não. E vocês não precisam nem procurar no setor privado. Acho que no setor público tem isso muito claro, e acho que um exemplo claríssimo disso é o Portal Único de Comércio Exterior. É algo que foi discutido, acho que em 2013, né, as primeiras conversas com relação a isso. Um conceito de single window que vem da Organização Mundial das Aduanas, mas alguém precisou tomar a frente disso e foi a Receita Federal que capitaneou o negócio. Só que você participa das conversas, tem IBAMA, Inmetro, MAPA, Anvisa, Polícia Federal, Exército e 200 outros anuentes que estão lá. E o conceito do single window uma vez que você coloca aquela informação ali, se ela precisa ser replicada para qualquer outro órgão, ela vai estar lá disponível. Então, para o setor privado, você coloca aquela informação uma vez só, e ela é distribuída através de todos os canais aí. Não é um negócio fácil e simples, né? Acho que esses exercícios começaram em 2013, não está totalmente implementado, mas já melhorou muito e está muito mais fácil, né? E a questão de ter um módulo de LPCO, que são licenças, permissões, controles e outros, né? Porque cada hora aparece uma coisa nova, é justamente isso, para você conseguir ter as informações e estar disponível para todo mundo. Então, a analogia do comércio exterior era muito de você terminou a inspeção da Receita Federal, depois você tinha que ir para o IBAMA, você tinha que ir para a Anvisa, você tinha que ir para o Inmetro. O desembaraço de uma carga demorava 2 meses, né? Hoje você consegue fazer isso concomitantemente. Então, acho que já existem, obviamente, tem N modelos, mas o modelo que foi adotado ali é um case de sucesso, está dentro de casa, né? Então, acho que esse seria, na minha opinião, um bom ponto de partida.
Eu vou só colocar um tempero aqui. Quando você olha o Siscomex, você vai ver que as competências para tratar daquele assunto, assim, você tem uma paternidade clara, né? Não para o desenvolvimento, mas competência jurídica para tratar do assunto. Está falando de imposto de importação, exportação. Boa parte desse volume de documentos que o Ariel comentou aqui são documentos estaduais. São de obrigações acessórias estaduais. Aí que eu acho que... Mas no próprio Portal Único, essa era uma discussão. Não adianta a gente resolver tudo e chegar no final, o ICMS vai ser um gargalo. Então, hoje você consegue já ter a opção de você recolher o ICMS direto no Portal Único. Né? Então, e aí tinha um outro problema. Eu lembro que eu participei de uma reunião de mapeamento de processo de ICMS. O fluxo do ICMS, se era exoneração, se tinha redução de alíquota, você pagava, era maior do que o fluxo da importação inteira. Então, justamente, pessoal, vamos trazer o Confas para a mesa, vamos trazer a Secretaria de Fazenda e colocar todo mundo para conversar. E era um problema de todo mundo. A gente está começando a aprender a fazer, que é a gente comunicar isso não para governo. Governo foi a primeira fase. Isso foi o que a gente fazia os últimos 30 anos. A gente tem que comunicar a população numa linguagem que todo mundo entenda. Não dá aqui para a gente achar que todo mundo sabe o que é Siscomex. Ninguém sabe o que é Siscomex. É só a gente. Só a gente. É a mesma coisa no meu mundo de... as startups grandes, médias, pequenas, tal, eu falar alguns termos aqui para me vender como um entendido e as pessoas não sabem o que significa. Fala assim, eu estou trabalhando bootstrap. Vamos fazer um squad. Aí você usa os termos lá para, né, ter reserva de poder, para mostrar para os outros que eu sou diferente, entendeu? Não dá. A gente, como iniciativa privada, também está devendo isso. A gente não consegue fazer essa tradução. Então, desculpa alongar, mas eu acho que esse que é os encaixes que a gente tem que ter para ser sério. E aí, pragmaticamente, a gente tem que avançar com o DTE, que é uma boa solução, sim. Só que não vai ser a salvadora da lavoura, não. Eu só quero dar uma visão um pouco mais ampla, assim, eu não vejo nenhum problema tecnológico hoje para a gente resolver e simplificar isso muito. Muito pelo contrário. Né? Já está a tecnologia muito mais avançada do que estava 10 anos atrás, e há 10 anos atrás diversos outros países fazem modelos muito simples que funcionam super bem e perfeitamente. E o Brasil, se você olhar em termos de tecnologia, é um país muito evoluído. O sistema bancário do Brasil é o melhor do mundo. A gente exporta sistema bancário para o mundo inteiro e não tem coisa mais complicada que banco, né? Porque banco precisa documentar tudo, tem que ter um controle gigante, trabalha com bases gigantescas e com a coisa mais importante que é dinheiro, que todo mundo quer burlar. Então, assim, a gente não tem nenhum problema tecnológico, a primeira coisa que a gente precisa trazer para a realidade é isso. O grande problema hoje é político, né? Porque é o seguinte, você tem esferas diferentes com interesses diferentes que você precisa atender todo mundo, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado e você não consegue resolver isso, né? Mas se a gente falar hoje, se eu tivesse um blockchain, né, um sistema que eu controlasse a cadeia do primeiro minuto ao último e só cada um daquele órgão ia acessar aquela informação, aquele documento, e a única coisa que eu teria que unificar todas as informações que todos eles precisam e no blockchain tudo aquilo estaria documentado. É uma solução super simples, que tem em vários lugares e que o governo federal teria condição de fazer. Só que, muito provavelmente, isso vai impactar alguns processos internos do próprio governo e alguns controles internos do próprio governo. E aí, nesse caso, o governo tem que estar apto e, obviamente, todas as esferas para fazerem isso. E como muitas vezes não estão, né, isso acaba complicando muito, porque cada um vai jogando para um lado. Não sei. Não, basicamente é isso aí mesmo, aproveitando o teu gancho. Que o governo é feito de pessoas, né? E essas pessoas estão ali convivendo e o que acontecia, né? Que as coisas de fato eram muito desconectadas. Então o que a gente de fato tem que saudar é o GovBR, né? A integração dessas coisas, porque veja, eu estou falando aqui, vou dar um exemplo na área portuária, que é onde eu atuo, né? E atuei durante muito tempo. O Porto Sem Papel é a iniciativa que a gente pensou quando éramos lá da Secretaria de Portos há 12 anos atrás.
Qual foi o maior desafio de fazer o Porto Sem Papel funcionar? Que nada mais é do que permitir a atracação e desatracação de um navio mediante preenchimento eletrônico de formulários. É exatamente convencer cada um desses atores públicos de que aquilo ali era funcional. Então, é a Receita Federal, é a Polícia Federal. Então, isso tudo é um processo que requereu um esforço danado do governo. Mas se tem hoje uma coisa que funciona e tem funcionado, é esse tipo de plataforma como o GovBR, que está todo mundo aderindo. Ontem eu quis tirar uma lista de imóveis que eu tenho em Brasília, eu estava suspeitando que eu vendi um imóvel e a pessoa não tinha transferido. Eu entrei no lista de imóveis lá do GDF, do Distrito Federal. E na hora apareceu do ladinho assim o GovBR. Quer entrar pelo GovBR? Eu falei, opa, já integraram com o GDF. E aí lá rapidamente eu entrei e consegui tirar. Ou seja, é essa a dificuldade, que é convencer os territórios, as escalas, a escala estadual, federal, etc. Agora, pessoal, eu queria só concluir dizendo o seguinte, se para vocês é complicado, que são especialistas em logística, eu queria falar, no painel passado, foi falado da questão de oportunidades. Então, vejam como é que o Brasil ainda oferece muita oportunidade. Eu quero dar o exemplo da Eldorado, do grupo JBS. Ela é uma empresa que tem no seu negócio manejar árvore e produzir celulose. Só que ela foi lá no Porto de Santos e investiu uma fortuna para ter um terminal dedicado para ela. Isso é uma disfunção, porque, na verdade, é porque não tinha uma solução logística para ela. Porque ela saiu do core business dela para investir um esforço numa coisa que ela não tem o conhecimento. Então, hoje, uma empresa, por exemplo, eu conheci uma empresa que fabrica bicicletas lá no interior de Roraima. Eu visitei, eu sou membro do Conselho de Administração da Suframa e fui visitar uma coisa apoiada pela Suframa lá no interior de Roraima. E eu conheci uma empresa chamada Ciclo Cairu, que é aquelas coisas do Brasil que a gente não conhece, que os camaradas fabricam 30% das bicicletas do Brasil. E lá o dono, a empresa que administra o negócio, apresentando para a gente, falou, pois é, eu tive que comprar 250 caminhões para poder entregar essas bicicletas. Então, quer dizer, o camarada fabrica bicicleta, mas ele teve que entrar no ramo da logística, porque não tem uma solução logística para ele. Então, o camarada começou a ter que se preocupar com o caminhoneiro que ficou doente, o pneu que furou. Então, é isso que eu quis dizer. A oportunidade que tem para as empresas de logística é uma coisa absurda. Eu tenho arriscado dizer que, no futuro, operadores portuários poderão se transformar em empresas de logística, porque nada mais vai ser logística. Quem tiver fôlego econômico de começar a operar um terminal portuário, uma empresa de logística, isso poderá fazer. O porto de Austin, no Texas, já faz isso. Ele já não tem ocupação de área pública, ele simplesmente presta serviço para as empresas que querem movimentar a carga. Então, assim, é só para dizer o universo que pode vir a surgir para as empresas de logística, serem operadores portuários. Então, é um pouco isso que eu queria dizer. Obrigado. Excelente. Eu só queria tentar, talvez, responder a pergunta do secretário. Talvez um jeito seja ouvir os players que estão nesse segmento e os agentes estaduais. Parte daquele projeto considera e considerou ir para o Concefaz, o Confaz e algumas secretarias da Fazenda para a gente conseguir ultrapassar e criar referências positivas. O que acaba acontecendo, e aí eu só vou fazer referência para democracia na logística, né, que você mencionou, os grandes embarcadores, quem tem equipes especializadas, equipes legais, equipes fiscais, conseguem ter uma vantagem competitiva em relação aos menores players. Então, quem tem a pequena loja, quem está entrando no e-commerce, começando a vender, complementar a renda, não consegue operar no Brasil inteiro, porque não tem um modelo fiscal no estado específico, porque não sabe da diferença de alíquota, e aí o pacote fica parado depois. Era para entregar em um dia, acaba entregando em 3, 5 dias, frustra a experiência do cliente. Então, quando a gente vai para o bits and bytes do negócio, né, para o específico assim, de como o negócio funciona, as dores elas são bem específicas. E aí a gente criar um sistema único, a gente entender as dores, e para isso acho que já tem fóruns, a gente pode obviamente consolidar isso para trazer uma versão aqui, para criar um ecossistema que seja igualitário para todos. A gente fala em democracia, mas hoje os grandes players se beneficiarem, acaba tendo uma injustiça muito grande com quem está entrando. E o pequeno player, a gente sempre olha para quem está operando um pacote. Ele deveria conseguir operar, ele ou ela, na mesma condição de quem faz
100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, sei lá qual que é o volume. E isso não é verdade. Porque não tem especialistas, não tem condição, não tem o escritório legal, não tem o escritório fiscal, não tem o dinheiro para abrir a inscrição estadual em todos os estados. Então, olhar de maneira holística, mas trazer quem opera, e não só os grandes, mas também quem representa o pequeno, médio embarcador, o pequeno e médio e-commerce, eu acho que ajuda a tirar um pouco da áurea de que assim, é tudo irresolvível. Não, na verdade as soluções são práticas, né? É a gente trazer um grau de confiança, um grau de integração, unificação da comunicação entre entidades diferentes. Isso tudo torna muito fluido, mas como objetivo, sempre na minha cabeça deveria ser quem faz uma venda por mês deveria ter a mesma condição de operar de quem faz milhões de vendas por mês. E essa não é a realidade hoje. Por isso que o mercado é desbalanceado em termos de tamanho de players. Você tem poucos que têm uma concentração de mercado muito relevante aqui no Brasil. Eu amo a sua fala, quando você fala de integração, colaboração entre players. Porque essa falta de integração faz com que cada um busque a sua solução própria. E essa solução própria carrega ociosidade. E essa ociosidade custa no final. E isso é latente na logística. Por mais que tenha a tecnologia, e a gente tenha muito avançado em tecnologia na logística, assim como o sistema bancário, se não houver comunicação entre os players, entre entidades privadas, com o órgão público, a gente vai continuar carregando a ociosidade. Eu trouxe o exemplo aqui que nós atuamos numa dor onde 38% dos veículos no Brasil percorrem vazios. Eles estão percorrendo vazios. Isso é quase 40 bilhões de dólares na economia desperdiçado. Porto de Santos é 55% esse número. Alguém está pagando a conta, o consumidor final está pagando a conta. Então, o governo, né, em relação às facilitações, o seu papel nessa democratização, eu acho tem que ser todos os dias de criar conexões, integrações, colaboração. Ter esse papel de que da sua plataforma ou das suas iniciativas flua conexões, flua integrações e menos burocracia. Então, a logística está falando sozinha. Vou pegar um pouquinho da distribuição urbana, que é onde vocês estão. O ganho do jogo da distribuição urbana é adensamento. Né? E a gente vê veículos saindo de uma região, como, por exemplo, de Barueri, para entregar no ABC Paulista, cada um com seu veículo pequeno, atravessando a cidade por 3 horas entre ir e voltar, chegando lá, rompendo a jornada do motorista e entregando em distintos endereços. Como a gente rompe isso? Quando a gente olha outras metrópoles que os caminhões de distribuição urbana são de grande proporção. E aqui a gente está com os VUCs frequentemente na rua. Mas por que chegamos a essa condição? Porque não foi analisado, não foi conversado, não houve integração entre todas as partes. E continuamos gerando essa ociosidade que custa para o Brasil. A plataforma tem que falar muito disso, de integração, integração, integração. Legal. Agora, como é que a gente consolida um modelo, né? Porque a gente, você comentou, é real, né? Você comentou de ouvir os estados, ouvir quem está no dia a dia. Os estados a gente já ouviu. Como falei que no painel anterior, o DTE poderia ter sido uma janela única. Não houve vontade política. Agora, talvez falta um pouco assim, a gente botar isso no papel, né? Uma arquitetura, um modelo. Claro que isso não sai agora, mas olhando a ideia desse evento aqui, que é um pontapé, né? Como é que a gente consegue pensar nesse modelo de interoperabilidade que você acabou de comentar, né? Quais são esses grandes blocos? Acho que fica essa provocação aí não para agora a resposta, mas como é que a gente pelo menos traça um fio aí de planejamento? Eu vou tentar dar um outro contorno para a gente sair desse ambiente dos documentos fiscais, que eu acho que a gente tratou já bastante. Basicamente, eu vivi e vivo toda a discussão do Open Finance. Começou com o Open Bank, agora é o Open Finance, que ainda não está implementado até a sua fase final. E é uma briga muito forte entre os atores já consolidados do SPB, do SFM e os entrantes. Bom, fato é que para realizar o Open Finance, que hoje permite eu interoperar meu dado, eu autorizar
que uma fintech utilize meu dado para me oferecer outros produtos e serviços, ou eu fazer a portabilidade entre bancos, o dado já precisava estar lá, digitalizado. E quando a gente olha o sistema de pagamentos brasileiro, o sistema financeiro nacional, o dado de milhões de pessoas já estava digitalizado. Porque já estava com caixa eletrônico, porque os bancos, 5, já tiveram o trabalho de fazer todo esse serviço. E eles avançaram bem. Então, com esse dado digitalizado, o Banco Central ele cumpriu que papel? O papel de ser o árbitro. Ele não está dizendo exatamente como tem que ser, mas no conflito ele faz o papel ali do mediador. Vai para cá, vai para lá, tende a ir para cá. Tá? E isso tem funcionado. É demorado? Porque é uma briga de pega para capar. Imagina, o Vitor, daqui na fase 3 do Open Finance, o Vitor vai pedir dinheiro no banco A, que vai me dar juros de 9%. No mesmo ato, eu vou receber um WhatsApp ou uma notificação de uma fintech falar: vem para cá que eu te dou e os juros é 4%. Pô, entendeu? Essa é a beleza do Open Finance. E fazer um brigar com o outro, ou seja, gerar mais competitividade no setor. O Ariel trouxe que o setor está concentrado mesmo. Pô, você pegar as cadeias de distribuidores, são todas familiares de tempos, né? E poucos. Tá? Muito embora que essa cadeia também está se transformando. Porque agora, principalmente se a gente vê o que está acontecendo na China, o consumidor está comprando direto do produtor. A Facili, que foi construída aqui no Brasil, ela pega um leitinho que custa R$ 7,00 na gôndola do mercado, e esses distribuidores eles estão todos conectados com a rede do varejo, pega o leite que está R$ 7,00 numa gôndola e vende por R$ 2,00. Qual que é a mágica? Compra coletiva, direto do produtor, logística direta, com algumas pontas, mas com uma cadeia nova logística. Entende? Agora, é isso. Como é que a gente vai trazer essa competitividade, então? Primeira fase é digitalizar o dado. Por isso que talvez, pelo meio do DTE, mesmo sendo esses tributos federais, a gente consiga alguns dados, isso já foi falado no primeiro painel, por vocês mesmos, que dê para ser um viabilizador também dessa competição, de trazer mais fomento nesse mercado. De não trazer só outras empresas de logística, mas o pequeno e médio hoje, empresa que pode se usufruir dessa cadeia logística nova. Que hoje eles estão afastados, só que hoje já é possível para alguns, coisas que não era nem passado possível, em virtude do preço, eles acessarem. Hoje você tem uma Log da vida, uma Lalamove da vida, a Logshare, pode utilizar a rede do Alibaba, a Shopee está entregando. Então, assim, hoje é possível já, mas ainda é muito pouco perto do que a gente pode agregar de atores. Então, eu não descarto um Open Logistics, sabe? Desde que a gente consiga primeiro saber quais são esses atores, quanto está sendo entregue, qual o tamanho desse volume, etc. e tal. E aí colocar todos esses atores, que são muitos atores já, que eles precisam estar todos conectados. O mesmo dilema está vivendo o setor de saúde. O setor de saúde ainda vive o médico com carimbo. A minha esposa carimba a receita médica. Não tem cabimento. Carimbo? Nem meu filho mais na escola usa carimbo, mas nem para brincar. A minha esposa está lá carimbando uma receita médica e assinando. Um paciente entra no hospital, ele fala para o médico e pronto, não tem nem registro de nada. E se ele voltar a semana que vem, ele tem que repetir a mesma história se ele tiver com o mesmo problema, porque não tem registro de absolutamente nada. Aí que vem outra coisa que o governo federal fez muito bem agora, nos últimos 2 anos, que foi o DataSUS. O DataSUS
bem ou mal, é que muita gente critica a base do DataSUS, porque a base do DataSUS não é aquela base que a gente chama de limpa, que o dado está cristalino, tem muita redundância, mas é uma base. E é um padrão. E lá, colocando no celular, sei lá, acompanhar a vacinação, porra, isso aí é um salto fenomenal. Tá aí, pô, perto do que a gente tinha anos atrás no Brasil. Então a gente tem que se inspirar nesses modelos aí. E assim, tem caminhos. O Syscomex é um exemplo, o Open Finance é algo que a gente pode caminhar depois de pegar esses dados. Eu acho que assim, eu tô mais otimista do que pessimista nesses últimos tempos. Você sabe que eu estou mais ou menos vivendo uma fase da vida com duas pernas. Uma perna ainda no governo, que eu estou mais ou menos no final da carreira, e convivendo com o mercado bastante. Eu estou morando em São Paulo agora há 5 anos e participo de 2 fóruns de discussões muito interessantes, que é o Brasil Export e o SAE Brasil. E eu tenho visto as realidades que são bem diferentes, né? E eu convivi agora, recentemente, com uma iniciativa que eu achei muito interessante, inclusive a Flows participa, que foi o lançamento do Hub Marítimo Portuário lá no Cubo Itaú. E eu vi no auditório, a partir do momento das apresentações das startups, eu enxerguei que algumas ações que elas desenvolvem, somadas às outras, podem dar um jogo maravilhoso. Eu vi isso acontecer. Não foi, Ana? Lá no Cubo Itaú. Então, assim, esse tipo de iniciativa, de ter um hub que potencializa essas iniciativas, eu acho que é fundamental. É até repetir o que eu falei mais cedo, que é a necessidade, de fato, de um pacto. Tem que ter um pacto entre todos nós. E o governo, vou repetir de novo também, está disposto a ouvir. É outra realidade, o mindset das autoridades do governo hoje é outro tipo de gente, as pessoas estão muito mais aptas, dispostas a ouvir o mercado, e a gente está conectado, né? Se cada um de nós hoje tem WhatsApp, tem rede social, o governo também faz parte de pessoas que sabem da necessidade de estar conectado com a sociedade. Então, eu acho que essa questão de governo muda partido, muda quem são os governantes, mas a sociedade já cobra da gente o aperfeiçoamento da máquina pública, da governança pública, e a gente está nessa pegada de fazer a sociedade ficar cada vez mais conectada, né, Ana? Se algumas cidades se tocarem que... O exemplo federal vai estimular alguma iniciativa que a sociedade local vai cobrar. O estadual vai cobrar. Pô, se o governo está fazendo o InfraGov, né, o GovBR, que outras iniciativas podem ter também, porque a sociedade vai começar a dizer, pô, mas vem cá, no federal deu certo. Pô, agora, as pessoas têm que conhecerem essas boas iniciativas. A sociedade desconhece muito o que é feito. E eu acho que aqui os atores aí têm que ter esse compromisso de levar um maior conhecimento dessas boas ideias e boas iniciativas que estão sendo feitas, né? Mas é isso, assim, nada muito diferente de outras políticas que a gente vê, né? Assim, o Poupa Tempo também pulverizou no Brasil inteiro, a questão de restringir outdoor, a cidade linda também aqui do Kassab, pulverizou o Brasil inteiro. Quando o Serra foi lá e proibiu o cigarro em ambiente fechado, também foi um fuzuê maluco. Depois pulverizou para o país inteiro. Então, quanto mais a gente divulgar o GovBR, mais a gente consegue fazer essa trilha como sociedade e outros atores fazer igual. O que eu ia falar, que assim, esses exemplos que você trouxe do Cubo, se as cidades se tocarem que a gente está falando de serviços, então todo mundo é alguma coisa tech, daqui a pouco vai ter também padaria tech, bread tech, isso vai ter, porque todo mundo quer ser tech, que esse setor, todos esses setores aqui são serviços, então que, por exemplo, São Paulo, embora não tenha empresas produtoras de agro, pode ter as maiores agrotechs do Brasil, que não necessariamente estão no Mato Grosso. Quem se tocar no negócio desse aí, é isso. Por isso que não, vai estar aqui no Cubo de São Paulo mesmo. Porque alguém se tocou que é importante. Então a gente não está nas regiões litorâneas, não. Vai estar aqui em São Paulo e é serviço. Não é? Só para comentar a fala anterior, né? Até para aproveitar
comentar um pouco da iniciativa do Brasil Export. A minha startup nasceu dentro do Brasil Export 2020. Até a Ana estava presente lá, presenciando. E o que foi interessante desse programa é porque, assim, você vai entrar nesse mercado, né? Eu estava saindo da graduação, saindo da Poli ali, queria entrar no mercado de startup. Já estudava desde o começo da faculdade, estudava a parte de tecnologia aplicada a transportes e gostava muito da parte de empreendedorismo. Queria entender como posicionar dentro desse mercado. E o Brasil Export, ele trouxe a demanda que o mercado tinha, né? Muito mais fácil do que eu sair do zero ali, from scratch, e todo mundo, independentemente, sair do zero para procurar, né, aonde se posicionar no mercado. O Brasil Export trouxe para a gente aquele ano o problema de eficiência nos berços de atracação, né? A partir disso, a gente desenvolveu um software baseado nos dados do Porto Sem Papel, que também foi uma outra inédita iniciativa de abertura, né, de dados. E assim, a gente vem validando isso há 2 anos e tal, e o mercado está se entendendo muito bem. Então, assim, eu nem estaria aqui na reunião se não fosse essas iniciativas. Então, acho que faz sentido comentar um pouco disso. Segundo assunto, eu queria comentar um pouco dessa desse caso das empresas que saem de Barueri para vir para o ABC, por exemplo. Eu tenho a percepção que, assim, existe um certo dilema, porque uma empresa... existe esse problema de que várias empresas estão saindo, independentemente com os VUCs, se deslocando. Sim, elas poderiam se agregar num veículo maior, reduzir custo e tal, mas tem uma certa preocupação também em como essa interação vai, na verdade, favorecer o outro na competitividade, né? Então, eu não quero ceder dado para não favorecer meu concorrente, mas, ao mesmo tempo, todo mundo se esconde e o custo logístico geral fica enorme, né? Porque a gente não quer compartilhar. Então, eu nem tenho uma resposta para isso, eu pensei sobre isso em algumas... lá dentro do ambiente acadêmico, né? Produzi um ou outro artigo sobre isso e tal, mas, assim, não tenho resposta pronta também, né? Acho que é um questionamento a ser cultivado, né? Então, sei lá, queria levantar essa bola aí para a gente conversar mais um pouco, se for o caso. Sim, bom. Essa questão do compartilhamento de dados que pode impactar na competitividade é um mito que precisa ser derrubado. O blockchain pode auxiliar nisso, inclusive. Mas lá, há 10 anos atrás, eu promovi uma operação de backhaul logístico entre Fiat e Coca-Cola. Coca-Cola descia com o caminhão da Fiat para São Paulo e subia para Belo Horizonte peças da Fiat com o caminhão da Coca-Cola. Não eram dos mesmos setores, mas funcionou. Mas de lá para cá, ninguém mais fazia isso de uma forma estruturada. Mudava uma pessoa da empresa, acabava tudo isso. No mesmo setor, isso já está sendo quebrado, porque quem tem as informações? Os grandes operadores logísticos têm as informações. O dado está disponível lá. É um pouquinho mais difícil de acessar, mas está disponível lá. E se você pôr na balança o risco e o ganho que pode ser gerado do compartilhamento de informação, o ganho é muito maior do que o risco. O risco tem que ser mitigado, tem que ser trabalhado no caminho. Então, a gente tem mecanismos jurídicos que já mitigam isso. Mas a gente tem que quebrar essa imagem de que eu não vou compartilhar minha carga, meu dado, porque eu vou perder. Na verdade, está todo mundo perdendo. E se começa a acontecer um movimento no ambiente de colaboração, o que não quer não vai ficar para trás. Ele vai querer entrar nesse movimento também. Um trabalho de cultura empresarial, né? É um trabalho de cultura. E a pandemia ajudou muito nessa mudança de mindset colaborativo. E ESG tem mexido dentro das estruturas organizacionais. Então, quando a gente vende a nossa solução para uma grande corporação, nós não falamos só de custo, falamos de ESG também. E o compartilhamento impacta totalmente nisso. Então, o mundo está mudando rápido e esse mindset ajuda. Eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso, e eu acho que tem tudo a ver com a logística. A logística é colaboração e cadeia de valor é na lógica da teoria das restrições. A sua cadeia é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, enquanto a gente não entender isso, que aquele player menorzinho, mais fraco, ele vai estar limitando o nosso crescimento, a nossa eficiência, a nossa competitividade, a gente vai ficar realmente limitado. Então, eu acho que a gente precisa realmente compartilhar, se unir. E aí eu vou fazer uma nova provocação que, na lógica que o Raul falou e que o Glauber também falou, de que os grandes embarcadores eles estão querendo ser players de logística agora, porque eles não estão enxergando, talvez, que tem empresa que atendam eles tão bem, a gente precisa trazer essa galera também para a mesa. A gente precisa trazer os embarcadores para pegar a cadeia inteira. E entender realmente as necessidades deles. Eu acho que com isso a gente vai ser muito mais assertivo e aí vai realmente
melhorar a competitividade do país e deles também. E aí, só acrescentando, meu público-alvo principal, né, minha persona, são embarcadores. E praticamente para todos os grandes que eu apresento, eles falam, quero investir em você. Ou seja, será que isso está certo? Talvez não. E as empresas de logística? Então, a gente tem que meio que entender essa tendência e trazer todo mundo para a mesa junto. Isso aí. E complementando, uma vez perguntaram para a Maersk quem é o seu maior concorrente no médio e longo prazo. Não sei se tem alguém aqui da Maersk, mas... Foi embora? Então tá bom. Causou. Bom, se você estiver assistindo essa gravação, então... Perguntaram para ele quem é o seu maior concorrente no médio e longo prazo. Ele falou assim, olha, meu maior concorrente é a Amazon. A Amazon é o maior concorrente dele, porque a verticalização, o domínio dos dados está criando esse ambiente. A questão é que todos vão virar uma empresa de tecnologia, multimodal, né? Aí acaba que, às vezes, uma EdTech acaba virando uma empresa com core business de tecnologia, ela sai um pouco da educação, vem para cá, na logística, ela sai um pouco da logística e entra mais para a TI, né? Eu lembro não sei se vocês lembram daquele caso das Casas Bahia, né? Que eles, fizeram um trabalho incrível de digitalização e aí deu aquele boom, né? Depois tudo bem, não aconteceram algumas coisas a mais. Mas é interessante a gente colocar que essa transformação, não existe uma verdade absoluta para nenhum negócio, né? Uma hora é uma tendência, é um movimento, e aquele movimento se adapta à medida que o cliente demanda e acontecem as alterações. Eu acho que essa discussão ela é bem grande, quase que infinita, e eu queria já encaminhar aqui, agradecer a todos vocês, porque o nosso horário está bem avançado, mas queria saber se tem mais algum ponto que vocês querem colocar aqui dentro do painel, para a gente também tentar esgotar o máximo possível. A discussão foi muito rica, eu acho que a gente sai daqui com informações muito importantes para reflexão e revisar um próximo evento. Eu gostei muito, Ana, do que tu falou, com relação a gente chamar os embarcadores. No assunto do DTE nosso lá, a gente tem que conversar mais com eles para poder envolver e entender também. Os embarcadores são fortes influenciadores nesse tema, né, Lili? Então, a gente sabe dessa questão, tanto da parte técnica, quanto política, quanto de outros vetores, né? Assim como também a gente tem a questão dos caminhoneiros, que influenciam diretamente na questão do frete, né? A gente tem várias camadas que precisam ser resolvidas, mas eu queria realmente já encaminhar para a conclusão, porque ainda eu e o Vitor aqui queremos pensar alguns pontos e fazer um pequeno fechamento do evento aqui em 10 minutinhos, então, para a gente poder então já fazer a conclusão. Já vamos fazer com todo mundo aqui? Vamos. Claro. Então vamos lá. Eu gostaria aqui de colocar... Eu fiz algumas anotações durante o evento, né? Obviamente foram muitas aqui, mas para mim ficou muito claro a questão da gente revisitar o DTE. Assim, eu acho que talvez colocar o modelo para ser criticado, não só do ponto de vista de transporte, mas também do ponto de vista de correspondências e pequenos volumes. Eu acho que a gente está aberto a isso, eu corroboro muito com algumas falas aqui com relação ao governo estar aberto. E esse evento é uma prova disso. Esse evento é uma prova de que a gente está querendo construir, colaborar, o WhatsApp direto, se a gente tiver a capacidade de poder ajudá-los, gostaria muito de receber uma mensagem de vocês para a gente poder compor e falar essa língua. Nossa equipe é uma equipe, ali no governo, posso citar a Lilian, que é uma pesquisadora do tema de logística, de observatório. Nós temos dados na InfraSA que assim, podem ajudar muito o setor, obviamente, talvez não na especificidade que vocês querem, mas dados gerais que possam apoiar o setor de vocês. Então, aqui em nome da InfraSA, eu digo que nós temos aqui condição de apoiá-los em outras instâncias e ficamos abertos a isso. E não posso falar pela Secretaria de Governo Digital, Fernando, mas tem 14 anos que eu trabalho já vinculado à SGD, saí agora recentemente para ser o DTE, na Superintendência de Inteligência e Mercado, e caio num projeto de transformação digital, né? Então, continuo com vínculo aí com a parte de TI no governo federal. Então, quero realmente ampliar o canal com os senhores aqui para que a gente possa olhar para o futuro agora e construir. Como eu disse, a minha conclusão aqui foi o DTE, mas de revisão, até porque é o meu problema, é o problema que eu tenho que resolver junto com o Gandra, junto com a Lilian, junto com o Fernando, para o governo federal. Mas eu fiz algumas anotações interessantes aqui e para mim me chamou a atenção uma frase: agilidade é a chave da equação. Gostei muito dessa frase, não lembro quem foi que falou, acho que foi no painel 1. E também me chamou muita atenção a questão da simplificação fiscal, que foi falado nesse painel aqui, acho que
foi falado aqui pelo colega, e esse ponto, para mim, é o que pega. Eu sei que nós não temos a resposta para isso agora. Assim, seria... A gente tinha que encerrar o debate se eu falasse que a gente tivesse, porque seria uma mentira. Então, isso me chamou muita atenção. E eu gostei muito também aqui da questão da gente olhar aí para a questão do nosso core business, né? Porque às vezes uma empresa ou uma startup tem ali uma linha de atuação, ela vai se transformar e muitas vezes ela se perde. Eu falo isso porque, como startup, eu em algum momento me perdi. Mas foi lição de aprendizado, né? Porque você vai lá, dá a volta, e não é por aqui não. Aí você volta para cá, e também não é por aqui não. Esse canal que eu atuava, eu não quero mais ele. Aí daqui a pouco você pega uma outra via, se encontra, e faz parte da beleza do negócio, da transformação de tudo isso. Gostei também da fala de blockchain, registro que isso é uma riqueza muito grande para a gente melhorar a logística. Eu acho que não dá para falar de logística inovadora e pegar um caminho melhor criticando a rota. A Log tem muita experiência com isso. Criticar a rota que é feita sem você envolver blockchain, acho que é muito difícil. E no próximo evento eu gostaria muito de envolver aí os embarcadores. Essa é a minha colaboração e a pequena síntese, apertada síntese para o evento. Passo a palavra para o Vitor aí fazer também a dele e a gente fazer a nossa foto final e fazer o nosso coffee. Não tenho muito mais a agregar, não. Acho que você fez uma bela síntese do que a gente tratou aqui. Eu acho que essa abertura é muito importante. Ter uma sinalização assim, vamos revisitar o DTE, é incrível. É a mesma coisa quando eu pergunto para vários CEOs que eu entrevisto lá no meu programa lá na Band. Às vezes eu faço uma pergunta assim, a empresa está segura do ponto de vista de proteção de dados pessoais, de ataque? Aí a maioria fala, com certeza. E eu sei que não, tá? Agora, o cara que fala, eu estou preocupado, é a síntese do que a gente quer ouvir. Porque o cara preocupado, ele está trabalhando. Estou preocupado e estou trabalhando todo dia. É o que a gente sente quando é verdade e quando não é, sabe? E eu acho que a gente tem que cada vez mais testar algumas coisas para atingir a agilidade que eu coloquei, que é a chave hoje dessa equação, que não é só ser eficiente. Quando você é ágil, você pode entregar um produto meia boca, você vai conquistar mercado no mundo que a gente está vivendo e você vai consertando no decorrer do caminho. Como governo, eu acho que a gente poderia usar mais testes. Vamos fazer um sistema como o Syscomex? Beleza. O poder público vai precisar abrir uma licitação para desenvolver ou não? Não. Tem o SERPRO. Desenvolveu? Chama a gente vai lá, testa, fala, tá bom aqui, tá bom ali, vai por aqui, escuta todos os outros atores, obviamente, que não é só o lado de cá que tem que ser ouvido, todo mundo tem que ser ouvido. Só que quando a gente fala de política pública que tem muita conexão com negócios, eu acho que dá para a gente se alinhar antes e chegar para vocês e falar, vamos por aqui, vamos por ali. Então, acho que a síntese disso tudo aqui, Neto e Fernando, é a iniciativa privada fazer o papel dela, que não é só reclamar, a gente tem que trazer uma agenda, trazer exatamente para onde a gente quer seguir e colaborar não é só mandando papel, a notinha, a Associação XPTO se posiciona contra. Não quero saber. A gente estruturar e, junto com vocês, trabalhar junto. Eu acho que é esse que é o caminho. Perfeito. Muito legal. Eu só colocaria assim que talvez falte escolher uma ou duas dores. Tem muitas dores no ar. Então, talvez um próximo evento seja mais no formato de um workshop, né? Para ter uma priorização. Eu acho que talvez tenha um fio de governo, talvez tenha um fio de cooperação entre o próprio setor, né? Acho que o Glauber, né, trouxe aqui. O próprio setor talvez tenha que ser organizado, de que isso aqui não seja só também uma relação. O que o governo pode fazer? Acho que parece que tem bem mais do que isso. Ou seja, qual é o modelo em que o governo está ali inserido, um ecossistema maior, né?
como é que esse ecossistema é mais aberto, mais ágil no sentido até da adaptabilidade, né? Então talvez aí a sugestão mesmo de que eu pudesse pensar em algo mais no formato de workshop, né? Sair com output, né? Quais são as grandes dores, né? E depois das dores, proposta de valor, etc. Fernando, o output, até já encaminhando para isso, eu topo demais de fazer o próximo como workshop. Tivemos poucos aqui, mas aumentar a competitividade, diminuir a quantidade de documentos do frete, fomentar o debate, mas eu acho que realmente tem muito mais para contribuir aí e a gente colocar as soluções. Não saímos com todas as respostas aqui, mas encaminhado, e acho que os senhores têm muita participação nesse encaminhamento aqui, que eu acho que, Vitor, cabe aí no ano que vem a gente dar as mãos e fazer um evento ainda mais inovador, né? Esse já foi desafiador e já encaminhando para o fim, quero já agradecer a todos vocês aqui, porque esse evento ele foi uma missão impossível. Esse evento ele superou, acho que, todas as expectativas. Pode parecer que o nosso público aqui não está, como é que se diz, ele não está cheio, mas a riqueza que a gente trouxe aqui, isso aqui reverberando, a gente vai atingir um objetivo em cheio, algo que vai realmente mudar. Fernando, eu não posso deixar de citar que o Fernando, a gente se encontrou na incorporação da InfraSA. A InfraSA foi fundida, EPL, a antiga empresa do Trembala, né? Ela foi incorporada pela Valec, a empresa dos trens, não sei se vocês conhecem. E nós fizemos o evento de incorporação da InfraSA, a Lilian estava lá conosco também. A gente se encontrou e o Fernando falou, cara, vamos reunir a comunidade de Logtex e tal. E eu tinha acabado de sair do Ministério da Economia, estava atuando lá na Central de Compras, atuei também lá com a implantação da nova lei de licitações, né? É o tema que eu pesquiso há mais de 15 anos. Na verdade, a nova lei de licitações tem pouco tempo, né? Lei 8666, área de tecnologia. E com essa provocação do Fernando, eu falei, vamos. Aí o Fernando pegou e colocou a pilha, né? Levou um monte de gente lá para a infra. Falei, o negócio ficou sério. Ele pegou, foi embora, apagou a luz, eu fiquei lá no quarto, lá falando, rapaz, o negócio é sério mesmo. Então tá. E aí começou a colocar a agenda recorrente. Eu falei, colocou o ágil aqui no negócio. E aí começou a funcionar, né, Fernando? Porque a gente começou a tracionar, trazer pessoas. O Vitor chegou, a Ana ajudou, todo mundo ajudou. Agradeço a participação de todos. E aí, pessoal, foi o ponto de convergência que eu quero compartilhar com vocês. A inovação acontecendo. Isso aqui é um evento de educação, logística, encontro de pessoas. O Fernando só fez uma pergunta, Fernando. Eu acho que eu nunca vou esquecer disso. O Fernando perguntou, nós não temos local para fazer o evento, né? Então acho que a ideia naufragou. Isso depois da gente ter feito umas 15 reuniões. Não tinha um lugar ainda. Impossível, né? Você pode pensar, nossa, mas o setor público é assim, cara? Não. Realmente não tinha um lugar e não dava para fazer, porque o recurso, até para justificar, é uma coisa mais complicada. E aí eu comecei a digitar coworking em São Paulo. E as ideias começaram a vir. Eu lembrei de um contato, lembrei de outro, mutei o Fernando falando, o evento estava acabando ali, a chama. E aí eu lembrei de um contato que falou, liga para esse cara, que liga para esse cara, que liga para esse cara. Na quinta tentativa, o Roberto da RW3 estava aqui. Ele falou, não, eu consigo te ajudar. E aí o evento está aqui de pé. Então eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de darem a contribuição de vocês. O Roberto deu a dele, o Fernando deu a dele, a Lilian, eu, a Ana, todos vocês que estão aqui presentes, o MDS, todos vocês que participaram, que colocaram um post-it, colocam o segmento de logística agora num novo patamar, porque eu acho que não existe você fazer uma transformação sem você ouvir todo mundo. E como um pesquisador da área de educação, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é muito rico. Essa troca aqui, ela vale ouro, e quem saber explorar ela e aplicar, aproveitando a palestra da minha colega aqui de educação, quem souber usar isso na prática, vai fazer um golaço, palavras do Fernando aí. Então, encaminhando para o fim aqui já, agradeço a todos vocês, Vitor, muito obrigado também pela condição, e a todos os participantes que fizeram desse evento aqui algo magnífico, maravilhoso e acho que muito grande. Obrigado a todos, uma salva de palmas aí para todos vocês.